Olá, povo de Deus, povo abençoado. Nós estamos aqui para mais uma aula e a primeira lição de hoje é sobre os adolescentes da Bíblia, né, que é a revista do terceiro trimestre. A lição de hoje é Sacrificado Eu. Hoje nós vamos falar sobre o adolescente Isaac, filho de Abraão e Sara, tá bom? O objetivo da lição de hoje é confiar em Deus, crescer na fé e crer no poder de Deus, tá certo? Eu já quero convidar você a se inscrever no canal, dar seu like, comentar, tá bom? Os comentários aí estão abertos para você interagir com a live, tá certo? No YouTube, tá bom? No vídeo. E o texto bíblico de hoje está em Gênesis, capítulo 22, do versículo do 1 ao 19. E o versículo em destaque é: Então Deus disse, pegue Isaque, o seu único filho, a quem você tanto ama, vá até a terra de Moriá e ali na montanha que eu lhe mostrar, queime seu filho como sacrifício. Certo? Gênesis 22, 2. Ok? Vamos hoje falar sobre o que Isaac pensou, como Isaac agiu nesse momento. Essa é a nossa lição de hoje. Tá certo? E já vamos começar a nossa lição e veremos quanto a fé e a obediência são essenciais para uma vida cristã e o quanto podemos ser provados em nossa fé por Deus, né? Então, o filho da promessa da velhice do velho Abraão foi pedido em sacrifício a Deus. Então, seu único filho deveria ser sacrificado ao Senhor. Já pensou? Será que você teria coragem de sacrificar o seu filho? Hein? Vamos aprender nesta lição, né, sobre Isaac e também um pouquinho de Abraão. Então, vamos ler o nosso texto bíblico, que está em Gênesis 22, do 1 ao 19, né? E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E Deus disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantando-se, foi ao lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos
até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E Isaque disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Perguntou Isaque, né? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas um anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então disse: Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis que um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tomou seus moços, levantaram e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Então aqui, Abraão, já velho, né, Deus lhe deu uma promessa, né, que ele seria um pai de uma grande nação. Isso está em Gênesis 12, 2 e 15, 5. Sara, sua esposa, não poderia ter filhos porque era estéril, e além de ser estéril, era avançada em idade. Também registrado em Gênesis 16, 1. Porém, o Senhor fez uma promessa para Abraão e Sara. Algumas vezes, Sara, desacreditado da potente mão de Deus, fez coisas, não. Abraão, e mesmo que Sara algumas vezes estivesse desacreditado da potente mão de Deus, que faz coisas impossíveis, o Senhor cumpriu cada uma das promessas. Ela ficou grávida na velhice e lhe deu um filho a Abraão, e nasceu Isaque
no tempo em que Deus havia marcado. Olha, Deus cumpre a promessa a Abraão, né? E Sara, né? Pode até ter duvidado, mas Deus cumpriu, certo? Mas no tempo que Deus havia marcado, né? Tudo, Deus tem o tempo para tudo. E Abraão chamou esse menino de Isaque, né? Que está também registrado em Gênesis, capítulo 21, 2 e 3. Então, a alegria, né, do nascimento de Isaque chegou à casa de Abraão e Sara. Então, a sua felicidade era imensa, pois jamais se via, a Sara jamais se via amamentando um bebê, na idade já que tinha avançado, né? 90 anos. Então, você também é filho da promessa. Sabia disso? Com certeza Deus traçou um plano para você. Mas nós temos que ser o quê? Obedientes, né? Temos que ouvir a voz de Deus e ser obediente. E crer nas promessas, sem duvidar. Certo? A certeza que o crente tem de que Deus, que promete, é fiel, ainda que dê ordens para destruir a prova de que suas promessas estão sendo cumpridas, Abraão se manteria fiel a Deus, embora seu mais precioso tesouro na terra fosse eliminado. Então, esse filho de Abraão, né, além da promessa, era esperado. E quando ele chegou, foi muito querido, muito amado. E para alguns leitores modernos, a tradução tentou, né? E Deus tentou Abraão, né? Dependendo da versão da Bíblia, da tradução. Então gera muita polêmica, muita confusão sobre: será que Deus estava tentando Abraão, para Abraão pecar, né? Será que era isso? Bom, Deus queria humilhar e ferir seu mais dedicado adorador. A palavra hebraica nissar significa testar ou colocar à prova. Então, há traduções que perseveram este significado, né? Deus estava testando a suprema lealdade espiritual de Abraão, tocando na vida física de Isaque, a quem amava. Certo? Mas por que Deus fez isso? Certo? Tem de onde era que Abraão vinha? De Ur, né? Cidade de Ur. Então, Ur era a capital da Mesopotâmia. E eles lá tinham essa prática, né, de sacrifício humano, certo? Então, matar Isaque não teria nenhum proveito óbvio, certo? Mas Abraão, né, no Monte Moriá, creu na promessa e ele sabia eu creio que Abraão conhecia quem era Deus e o poder dele, né? Então, para Abraão, o Monte Moriá era um novo lugar. O Senhor proverá, Jeová Jireh, que significa o Senhor vê e proverá. Então, era o quê?
a revelação de Deus na hora da aprovação de Abraão. Então, podemos estar certos de que a volta para casa foi bem diferente para Abraão, né? Então, pela confiança plena na integridade de Deus, né, Abraão enfrentou a ameaça da morte. Deus demonstrou claramente que o sacrifício que ele deseja é inteireza de coração, rendição às suas ordens. Pedido em sacrifício. O Senhor pediu algo inesperado a Abraão, né? Chega esse momento. Isaque era seu filho tão aguardado, tão querido e tão amado. E agora estava sendo pedido em sacrifício. Em Gênesis 22, 1, a palavra tentar na tradução do texto bíblico, né? Como eu falei, que talvez fosse na tradução, né? Alguns entendam como cometer pecado, humilhar e ferir, né? Mas a palavra nissar, né, significa testar ou colocar à prova. E há traduções que preservam esse significado. Tá certo? Então, Deus estava pedindo a Abraão e Isaque, né? Deus fez a promessa para dar um filho para Abraão. E depois ele mesmo pede esse filho para ser morto em sacrifício. Mas Deus sempre sabe o que faz. Então, Deus estava querendo que Abraão, né, além da fé que Abraão tinha nele, confiasse nele, né? E realmente Abraão deve ter tido alguma luta interna, né, nesse momento, mas ele sempre confiou em Deus, né? Confiou em suas promessas. Seu maior tesouro seria entregue à morte, porque Deus estava pedindo em sacrifício a Abraão. Como ele diria tais coisas a Sara, sua esposa? Abraão não teve nem coragem de contar para Sara. Mas Isaque seria sacrificado tão jovem na sua vida. Aqui, na verdade, eu não descobri, né, eu já olhei, pesquisei, mas eu não encontrei qual era a idade de Isaque, tá certo? Se alguém souber, coloque aí nos comentários, porque eu não achei, tá bom? Mas no meu entender, como na Bíblia, né, fala, vamos dar uma olhadinha como é que fala aqui na Bíblia. Porque tem Bíblia que é moço e tem Bíblia que é jovem, né? Deixa eu ver, levantou. Onde é que tá? Pronto, no versículo 5. Eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a voz. Aqui é eu e o moço. Então, talvez, né, ele poderia ter o quê? Uns 15 anos, 16, 14, por aí. Eu não... Se ele chama de moço, né? Não sei se naquela época moço seria até os 20 anos, né? Vamos dizer assim.
certo? Então, Isaac seria sacrificado tão jovem? Será que em algum momento Abraão questionou a Deus por esse pedido? Ele pode até ter questionado, mas ele não negou, certo? Porque Abraão confiava, tinha uma plena confiança em Deus e sabia que ele cumpriria suas promessas de qualquer forma. Por mais difícil que sejam os sacrifícios, por meio deles o Senhor aperfeiçoa a nossa fé. Abraão estava sendo provado em todos os sentidos. Nós também seremos provados por Deus ao longo da vida e com certeza alguns sacrifícios precisarão ser feitos. Né? Sacrifício é o que é abrir mão de algo, né? Como aqui Abraão, né? Abrir mão do seu filho, né? Que Deus pediu Isaac para ser sacrificado. Então, Abraão tinha que abrir mão daquilo que ele mais amava. Hein? Abraão foi testado por Deus para abrir mão daquilo que ele mais amava. Mas ele foi obediente e não questionou. Em Gênesis 22, 3, pela madrugada, Abraão se levantou com seu filho Isaque, juntamente com alguns servos. Tomaram os jumentos e os demais itens para o holocausto. Ele estava diferente dessa vez. Não era como as outras ocasiões que iam juntos oferecer sacrifícios a Deus. Abraão chegou lá, caminhou, né, da saída até a chegada do monte, né? Até o Monte Moriá, calado, olhando de longe, ao longe, talvez até trêmulo, mas caminhava junto em direção ao local que Deus mostrara. Embora não entendesse algumas coisas, Abraão não questionou. O silêncio só foi quebrado quando o jovem percebeu que algo estava faltando. Então Isaac percebeu, olha, que está dizendo que ele estava, em outras ocasiões, eles iam juntos oferecer sacrifícios a Deus. Olha o que acontece aqui. Então, Abraão, quando o líder da família, né, ia oferecer sacrifício, né, fazer o holocausto, né, então todos ali estavam presentes. Né? Isaac via isso desde a sua infância. Já se ele era um moço, né? Então ele tinha mais ou menos uma ideia do que era um sacrifício. Sabia que tinha que ter madeira, né, a lenha, sabia que tinha que ter o fogo e sabia também que tinha que ter um cordeiro. Então a gente tem uma base dizer que Abraão ensinava a Isaac, né, a agradecer a Deus, porque o holocausto quer dizer agradecimento, adoração, honra a Deus, né? Temor. Então, isso com certeza Abraão vinha ensinando Isaac desde a sua infância. É tanto que quando ele perguntou seu pai Abraão, né, disse, pai Abraão, e Abraão responde, o que foi, meu filho? E o seu filho Isaque diz assim, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está
o cordeiro para o sacrifício. 22:7. Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Se Abraão estava no caminho em silêncio, então Isaac, já sabendo, né, como era feito um holocausto, um sacrifício, ele viu que não tinha um cordeiro. Então, naquele momento, né, o coração do velho Abraão estremeceu, mas disse confiante: Deus dará o que for preciso. Deus fará o que for preciso. Que é onde está Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essa foi a resposta de Abraão. Mas no decorrer, né, da caminhada juntos, essa foi a resposta. Quando finalmente chegaram ao local do sacrifício, aparelhou o altar, né, colocaram as pedras, arrumou a lenha, preparou o fogo. Mas no momento que era para pegar o cordeiro, Abraão pegou Isaac e amarrou. Mas o que? Isaac, sim. Abraão amarrou Isaac. E ele permitiu que seu pai fizesse isso. Ele não estava entendendo, mas ele permitiu. Sabe por quê? Porque Abraão ensinou a Isaac a obediência, a obedecer. E também Isaac confiava em seu pai. Não é verdade? Então, muitas coisas poderiam ter passado pela mente de Isaac. Mas Abraão colocou Isaac deitado em cima do altar. Isaac não questionou, não brigou, que ele poderia ter questionado. Né? Poderia ter perguntado: o que eu estou fazendo aqui, pai? Por que você está fazendo isso? Mas ele não questionou. Então, Isaac, ele demonstra para nós um dos maiores exemplos de submissão e obediência à vontade de Deus. E ele confiava plenamente, totalmente em seu pai Abraão, que por sua vez também confiava profundamente em Deus. O crente deve confiar em Deus. Nós aprendemos, né, na prova de Abraão e Isaac, que devemos confiar em Deus. Que em qualquer circunstância, confiar em Deus em qualquer circunstância dentro da vontade divina. Deus constantemente realiza seu propósito redentor, restaurador, através da morte de uma visão. Ele pode deixar acontecer em nossa vida coisas que parecem destruir nossas esperanças e sonhos, mas na verdade ele realiza o seu propósito, né? Depois de uma aprovação da fé, Deus confirmará e fortalecerá e estabelecerá a recompensa do crente. Para se achar a verdadeira vida em Deus, é preciso sacrificar tudo quanto Ele requer. Temos que abandonar aquilo que a gente
aquilo que Deus pedir, né? Aquilo que a gente tá ali grudado ali, segurando, e Deus quer, solta, solta, né? Então, depois de um teste de sofrimento e de fé, o resultado final da parte do Senhor para com o crente é que ele é muito misericordioso e piedoso. E a plena confiança é recompensada. Quando Abraão levantou a sua mão e o cutelo, isto é, o cutelo é uma espécie de faca, para imolar o seu próprio filho, ouviu um brado do céu. Abraão, Abraão. Então Deus veio socorrer Abraão. Não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Imagina Abraão desamarrando Isaac, né? Deve ter sido o quê? Uma emoção muito grande, né? Ele deve ter agarrado seu filho e o patriarca tinha o quê? A convicção das promessas de Deus em sua vida. Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro no meio dos arbustos. Tomou-o na mesma hora e ofereceu em sacrifício no lugar do seu filho. Gênesis 3. As promessas de Deus na vida de Abraão foram mais uma vez renovadas e confirmadas. Às vezes, né, Deus nos renova, nos testando e através da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Então, e a recompensa, né, que Deus nos dá através a nossa bênção, né, pela nossa, e renova, né, mais uma vez as nossas forças para podermos confiar e continuar a caminhada. Fidelidade. O significado básico de emuar é certeza e fidelidade. O homem pode se mostrar fiel em suas relações com os membros da raça humana, mas geralmente a pessoa a quem se é fiel é o próprio Senhor. Assim andai no temor do Senhor, com fidelidade no coração, com o coração inteiro. Nós devemos confiar no Senhor. Abraão confiou em Deus com uma fé única. Tanto é como ele é chamado de pai da fé. Isaac sabia da importância de um sacrifício quando este era requerido pelo próprio Deus. Então, Deus ali, Isaac estava ali sabendo qual era a importância de um sacrifício, tanto que ele não relutou, né? Ele não questionou com seu pai Abraão, mas ele confiou em seu pai também, né? E obedeceu, né? Foi submisso ao seu pai, mesmo sabendo ali que ele poderia morrer, não é verdade? Essa é a nossa lição que Isaac deu para nós, né? A confiança e confiar e a confiança e a obediência a Deus, né? Porque nada que Deus nos pede para fazer é para nos prejudicar. Deus pode até nos testar, né? Testar a nossa fé, né? Mas sabendo que a recompensa virá, né? A recompensa da confiança, da plena confiança em Deus. Então, nós temos que confiar em Deus, apesar das adversidades e daquilo que Ele nos pede para a gente sacrificar, né?
Essa é a lição de hoje, certo? E eu já vou aqui adiantar, dizendo para vocês que teremos, em relação ao Monte Moriá e em relação sobre Abraão, Isaac e Sara, que não tem na Bíblia, certo? E eu vou falar nas curiosidades bíblicas, tá bom? Fique ligado, tá certo? E eu venho aqui pedir mais uma vez, se inscreva no canal, tá certo, gente? Vamos lá para as curiosidades bíblicas, tá certo? Eu não coloco, vou dar uma... as curiosidades bíblicas vai ter as imagens, tá certo? Mas nas aulas não vai ter, porque como é muito longo e extenso as aulas, então fica muito difícil editar no aplicativo, porque senão vai ficar muito carregado, né? Para carregar no aplicativo, tá certo? Mas nas curiosidades bíblicas, talvez, né, 10 minutos, 15 minutos, vai dar certo fazer, né? Colocar as imagens, né? Configurar as imagens. Fazer a edição, né, do vídeo. Fica o vídeo mais curto, fica mais fácil editar, tá bom? Tá certo? Mas fique ligado aí no canal da tia Gleice. Tá certo? Inscreva no canal, dê o seu like, dê o seu joinha, tá certo? Comente aí, faça um comentário, tá bom? Fique ligado nos estudos, fique ligado nas curiosidades bíblicas, tá bom? Cheiro no coração e até a próxima aula.